nós fizemos até agora a revisão sobre equações do primeiro grau e equações do segundo grau. Alguns alunos ainda estão em dúvidas em resolver equações. Hoje nós não vamos fazer isso, mas na próxima aula ainda eu vou receber alguns alunos que estão faltando mandar as atividades sobre as equações e nós vamos corrigir alguns que já mandaram e outros, principalmente aquele que aparece os sinais, aparece a adição, subtração em cima, e quando se trata de resolução de equações fracionadas. Parece que é um Deus nos acuda que quando coloca a fração, o pessoal levanta o braço, logo estou entregue, não sei responder. Mas vamos voltar, tentar o máximo possível fazer com que vocês entendam as equações, tanto do primeiro grau como do segundo grau. Por quê? Porque nosso primeiro capítulo do primeiro ano é conjuntos numéricos. Nós vamos ver a parte que vocês já conhecem, vamos ver uma parte que vocês ainda não conhecem, que é a relação de intervalos entre conjuntos, mas depois a gente vai trabalhar tudo de funções. Então vamos ter, parece que vocês vão ficar enjoados de ver esse nome, funções, até o final do ano. Porque a gente vai começar com as funções de uma maneira geral, depois vamos para a função do primeiro grau, segundo grau, modular, exponencial, logaritmo e funções trigonométricas, certo? Mas vamos ver o que é o conjunto. Então, que definição se tem de um conjunto, tá certo? Definição, tá certo? A gente não pode definir um conjunto de uma maneira geral, mas um conjunto, ele tem uma relação como uma ideia, né? Uma ideia, o conjunto é uma ideia de coleção, uma ideia de coleção, tá certo? Essa coleção pode ser de objetos, tá certo? Objetos, de que mais? Vamos colocar assim, animais, tá certo? Coisas diferenciadas, tá certo? Então é o que a gente chama de uma ideia de um conjunto. Quando a gente fala essa sala aqui, uma sala de aula, é um conjunto de quê? De alunos, um conjunto de carteiras, certo? Então, se você usar todas as pessoas saem da sala, ficam as carteiras. Então, o conjunto das carteiras fica, se tiver vocês em sala de aula, conjunto de alunos, se sair todo mundo, tirar tudo, sai vocês, tira as carteiras, o que é que fica? Fica um conjunto, que a gente vai citar o nome, exatamente o nome deles, certo? Então, isto é o que a gente tem a ideia de um conjunto. Então, um objeto, conjunto, animais quaisquer, pessoas, né? Você precisa dizer objetos, pessoas, animais, tá certo? Então, tudo isso é o que a gente tem uma ideia de o que vem a ter o conjunto. Então, a gente tem o seguinte, como nós fazemos a representação? Representação, matematicamente. Tá certo? Então, em matemática, né? Então, representamos conjuntos por letras maiúsculas. Maiúsculas do nosso alfabeto. Tá certo? Então eu tenho aqui um conjunto A, tá certo? Um conjunto B, um conjunto C, um conjunto D, e assim por diante. Qualquer que seja a letra do nosso alfabeto, desde que ela seja uma letra maiúscula, tá certo? Então eu tenho uma outra coisa. O que é que a gente chama de elemento? Ainda de conjunto, ó.
elemento. Tá certo? Então, o conjunto aqui é uma ideia de coleção de objetos, de pessoas, né? Animais, coisas diferenciadas, quaisquer. Né? Isso assim, o processo é um buquê de flores, é um conjunto, né? É um conjunto de botões, conjunto de várias coisas, de carteiras, né? Que a gente tem, sabe? Então, elemento. Como é que em matemática nós representamos um conjunto? Um elemento. Conjuntos é por letras maiúsculas. E os elementos? Ó, representamos por letras minúsculas. Do nosso alfabeto. Tá certo? Então eu trouxe um elemento A, um elemento B, um elemento C e assim por diante. Na nossa matemática, os elementos são representados pelos números, não é isso? Então a gente tem exatamente isso. Mas esses elementos a gente não pode ser bem diferenciados. Tá certo? Então vamos dar alguns exemplos de conjuntos, tá certo? E vamos colocar, diferenciar o que é o conjunto, o que é o elemento. Por exemplo, vamos dar alguns exemplos aqui para vocês. Vamos colocar aqui. Meu primeiro conjunto, eu vou colocar esse conjunto aqui, vocês vão me dizer o que é isso. Ó. Que conjunto é esse, gente? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Que conjunto é esse? Meu conjunto A, eu representei pelos dias da semana. Então eu tenho, ó, domingo é um elemento, né, do conjunto A. Então domingo é um dia da semana. Segunda é um elemento do meu conjunto A. Que conjunto A é esse? É o dia da semana. Tá certo? Posso ter um outro conjunto aqui que a gente tem aqui. Conjunto B. Ó, que conjunto B é esse? A, E, I, O, U. É o conjunto das vogais. É isso? A é uma vogal. Então é um elemento do meu conjunto B. É uma vogal. Então é um elemento do meu conjunto B. E assim por diante. Então tudo que faz parte, né? Aquele que faz parte. Representamos, ó, que fizer parte do conjunto é exatamente o que a gente chama de um elemento de um conjunto. Então vamos ver exatamente o que é que a gente chama disso, o que é que a gente vai escrever com isso em relação à nossa matemática. Né? Então a gente chama primeiro tópico da matemática, que é os tipos de conjunto, tá certo? Então vamos escrever primeiro quais são os nossos tipos de conjunto, para depois a gente escrever cada uma das funções da nossa matemática em relação a esses conjuntos. Tá? Então, primeiro vamos ver agora os tipos de conjuntos que nós temos. Tipos de conjuntos. Tipos de conjuntos. Ó, primeiro, que eu falei para vocês, se eu tenho uma sala de aula, tiro as carteiras, piso o aluno, fica a sala vazia. Então é o chamado conjunto vazio. Certo? Como é que eu represento um conjunto? Represento por uma letra qualquer, certo? Então o meu conjunto A, e entre chaves eu não escrevo nenhum elemento.
ou coloco o meu conjunto A e coloco a 0. Tá certo? Então, esse meu conjunto não tem elemento. Ora, meu segundo, chamado de conjunto unitário. O que acontece? Ele tem um só elemento, pelo próprio nome, único. Então, é o conjunto unitário. Vamos ver, olha, eu vou escrever aqui o meu conjunto B, e eu vou escrever esse conjunto B assim, olha. Lua. Então, é o satélite da Terra. Tá certo? Posso escrever um outro conjunto aqui, é meu conjunto C. Ó. Domingo. Só tem um elemento. Por quê? É o dia da semana é o único dia da semana que começa pela letra D. Tem outro não, é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Tá certo? Então, o único é o domingo, o primeiro dia da semana, que começa com a letra D. Certo? Temos outros conjuntos, que é o chamado finito e infinito. Finito. Ó, quando é que ele é finito? Quando podemos contar. Quando podemos contar. Tá? Ou relacionar. Certo? Vou colocar aqui, relacionar. Relacionar é escrever, né? Seus elementos. Certo? Então, por exemplo, vamos lá. Meu conjunto agora, o ABC, vou colocar meu conjunto D. Olha, ele é os dias da semana. Posso contar os dias da semana? Posso. Dias da semana só são 7. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Certo? Então eu posso relacionar exatamente cada um dos seus elementos. Então eu posso contar ou relacionar cada um dos seus elementos. Vamos dar um outro exemplo. Meu conjunto é, vou colocar aqui, não repetir para a gente não ficar escrevendo toda hora, que o quadro não dá, né? O quadro é pequeno. Mas o outro conjunto é meses do ano. Certo? A gente pode relacionar, pode contar os meses do ano? Pode. Um ano tem 12 meses. Posso relacionar ele? Posso. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, né? Até o mês de dezembro. Então, isto é o chamado conjunto finito e o chamado infinito. Conjunto infinito, tá certo? Então, o que é que acontece? Não podemos relacionar todos os seus elementos. Então, não podemos contar. Tá certo? Relacionar, né? Relacionar. Tá? Todos os seus elementos. Todos seus elementos. Tá certo? E é esse tipo aqui que nós vamos estudar. Certo? Na nossa parte de intervalos, é esse tipo de conjunto que nós vamos estudar. Por isso nós vamos ter representações para cada um desses elementos e vocês vão se lembrar
de alguns sinais que a gente tem já estudado. Maior do que, menor do que, maior ou igual, menor ou igual. É isso? Maior do que, menor, maior ou igual, menor ou igual. Certo, gente? Então vamos relembrar aqueles sinais, porque nós vamos precisar muito desses elementos. Certo? Então, o que nós vamos fazer? Hoje a gente vai iniciar exatamente a parte de relação de inclusão. Mas não vou iniciar hoje não, vamos um pouco devagar para a gente entender o que é que vem a ser exatamente esses elementos, porque eu vou precisar até chegar exatamente o que é esses elementos, como é que eu represento. Hoje nós vamos fazer somente uma parte, que é o chamado relação de pertinência. Eu vou fazer ela e vamos finalizar. E não vou passar nem exercício para vocês hoje. Vou deixar que vocês procurem no livro, o primeiro capítulo do livro de vocês, do primeiro ano, que é exatamente sobre esses conjuntos, para vocês recordarem exatamente o que são estes símbolos aqui. Eu vou deixar ele aqui, ó, separado, e vou fazer a primeira parte, que é o que eu quero hoje. É a chamada relação de pertinência. Utilizar estes símbolos. Certo? Então temos dois símbolos para vocês diferenciarem. O da relação de pertinência e o da relação de inclusão. Então vamos fazer isso agora. Relação agora de pertinência. Relação de pertinência. Olha lá. Relação de pertinência. Tá certo? Pelo próprio nome. Então, essa relação é a primeira relação, tá certo? A segunda vai ser relação de inclusão. Então, hoje nós vamos estudar só essa. Vou deixar a inclusão para a próxima aula. Certo? Então, relação de pertinência. Quando posso utilizar? Quando se tem uma relação entre o elemento versus conjunto. Tá certo? Então o elemento faz ou não faz ou não faz parte do conjunto. Certo? Então nós temos aqui, ó, símbolos para a relação de inclusão, ou relação de inclusão não, de pertinência. Certo? Quais são eles? Primeiro, o símbolo de pertence. Quando faz parte. E não pertence
faz parte do conjunto, né? Vou completar aqui para a gente não... Então, faz parte do conjunto. Vamos dar dois exemplos aqui para a gente encerrar a aula da gente hoje. Certo? Por exemplo, vamos colocar aqui. Domingo pertence ao conjunto dos dias da semana. Certo? Domingo é um elemento do conjunto dos dias da semana. Então, domingo faz parte, então, domingo é um elemento. E ele faz parte, então, ele pertence. Vamos ao número 2. Segunda ou terça, vamos colocar sábado. Para não colocar o feira, né? Sábado não pertence aos meses do ano. Sábado é um mês? Não, sábado é um dia, sábado não é mês. Sábado não pertence ao conjunto dos meses do ano. Tá certo? Na matemática nós vamos ver.